Olá, sou Kátia Cardoso, eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos falar com um grande amigo e um grande profissional, Ferenc Richter Filho. Opa, que aí, tudo bem? Muito obrigado, viu, pela sua presença aqui, tá? E aí todos esses anos aí que a gente foi trabalhando juntos, mantivemos aí uma amizade muito bacana. Verdade. Então é um prazer enorme tê-lo aqui. O meu prazer é reencontrar você novamente. Beleza. Depois de tanto tempo. Perfeito. Ferenc, conta aí para os nossos internautas um pouquinho sobre a sua trajetória, porque muitas vezes as pessoas começam na área técnica, só que eles de cara enfrentam assim, olha, muita pressão, muita bucha, muita cobrança, né? E acham que é só isso. Mas tem coisas boas aí. Tem. Conta um pouquinho da sua trajetória. Então, logo depois que eu terminei o colégio técnico, que na época a gente tinha uma opção, né? Você podia escolher colégio 1, 2, 3. Eu optei pelo colégio técnico, porque na pior das hipóteses eu teria uma profissão, seja ela qual fosse. Então eu entrei na Telesp, eu tinha 18 anos, então já faz tempo, né? E nós começamos trabalhando no departamento do tráfego, né? Então a gente fazia trabalho em central pública, a gente fazia avaliação de desempenho. Na época as coisas quase não eram automatizadas, eram todas praticamente manuais. Eletromecânica. Eletromecânica, exatamente. Acho que hoje nem tem mais nada disso, né? Exato. Eram tudo eletromecânicos, então a gente tem que avaliar desempenho, congestionamento. Era uma ferramenta assim, manual, mas eficiente. Demorava muito, mas funcionava. Passados O conceito que era importante, né? Sim. De dimensionamento, né? Porque Isso, o tráfego, objetivo era isso. você tem que garantir que algumas pessoas conseguirem se falar. Tem toda uma teoria do tal do Erlang, né? Que ele garante quantidade de pessoas, acessibilidade, perdas aceitáveis ou não, em que você vai garantir que uma pessoa fale com a outra, independente do horário ou do volume de chamadas. Então, durante 2 anos, eu trabalhei em várias centrais de São Paulo, Zona Norte, Leste, Sul, Oeste, aprendendo a lidar com isso, fazendo todo esse acompanhamento. E aí a empresa resolveu criar uma área exclusiva para lidar com o grande cliente, né? Perfeito. Então nós fazíamos análise de tráfego para grandes empresas. Por quê? As grandes empresas? Porque elas tinham uma influência muito forte na central telefônica como um todo. Elas tinham um impacto positivo se estivesse bem dimensionado ou negativo se estivesse mal dimensionado. Então a gente criou uma equipe em cima disso. A gente fazia os estudos de tráfego para as empresas. Era um custo zero para o cliente, porque o nosso objetivo não era tarifar o cliente, mas melhorar as condições de acessibilidade. E nós ficamos, acho que uns 3 ou 4 anos montando uma equipe muito boa, chegamos a ter mais de 50 funcionários. Trabalhava em várias centrais, em vários equipamentos. Aí criou-se um programa específico para pegar aquela central que tivesse com tom de descarga, olha que coisa antiga. Tom de descarga que tivesse muito devagar, descobriu-se que eram poucos clientes que afetavam muito aquela central telefônica. Era o princípio de Pareto, que a gente não sabia o nome ainda. Exatamente. Mas a gente já atuava dessa maneira. Então nossa equipe pegava uma central telefônica que estivesse com excesso de reclamações, excesso de demora de tom de linha e tudo mais, e fazíamos um trabalho em cima para descobrir quem eram esses grandes clientes e redimensionar o cliente. Fazia atendimento prioritário, porque na época o telefone demorava 2 anos para ser entregue. A gente fazia atendimento prioritário, dimensionava o equipamento, orientava a comprar um equipamento. Olha, esse equipamento para você não serve, o seu tem que ser assim, assado. Houve uma época que a Telesp tinha um problema, um processo de leasing e depois de autofinanciamento para equipamentos também. Então a empresa dava essa condição para eles. E com isso a gente começou a entender um pouco mais de como que o cliente, o grande cliente, no nosso caso, como que o grande cliente ele precisava de mais cuidado, né? Foi aí que a Telesp então criou a divisão de grandes clientes.
Perfeito. em 80, 81 mais ou menos, por aí. Nós trabalhamos junto lá. Exatamente. A divisão de grandes clientes. Perfeito. Né? E aí então criou-se, eu tinha uma área de apoio, eu tinha uma área administrativa e tinha também um grupo de consultores que iam visitar uma lista de clientes específicos para ver as demandas, porque aí nesta época começou a surgir a automação bancária. Os bancos ainda não tinham, nada era feito online, tudo era feito em umas folhinhas pequenas chamadas slip. Sim. Você chegava lá, marcava lá o saldo e depois à noite alguém digitava aquilo e no dia seguinte saiu um slip novo que era colocado na agência. Sim, e tinha uma linha privativa no máximo para pegar dados. No máximo, quer dizer, era uma coisa bem primitiva, bem amadora. Tudo. Então, eu lembro que um cliente que eu cuidei, que foi o Banco Nacional na época, ele estava automatizando todas as agências. Então, todas as agências da cidade de São Paulo e Grande São Paulo ficaram centralizadas num CPD deles ali na Rua Estela. Naquela época a gente cuidou de automação em 400 agências. Sua vida. E tinha o outro que era em Alphaville que cuidava do resto do estado de São Paulo. Ok. Até para os internautas saberem, esse Banco Nacional acabou sendo absorvido pelo Unibanco, que hoje é Itaú. Itaú, exatamente. E o Banco Nacional, entre outras coisas, ele patrocinou o Ayrton Senna na época da Fórmula 1, com o capacete dele, tinha lá Banco Nacional. Perfeito. Exatamente. Ô Ferenc, queria só colocar uma ressalva no seguinte, se internautas pensando assim, mas por que tratava os grandes clientes? Porque 20% dos grandes clientes era responsável por 80% do faturamento da empresa. Exatamente, é o princípio de Pareto. Isso. Exatamente. Então valia a pena, sim. Valia, porque você tinha que focar nessas pessoas, nessas empresas, porque elas é que davam a receita, né? O residencial era mais social. Sim, não tinha grandes demandas, eram coisas pequenas, simples, que podiam ser atendidas no volume, né? Exato. Então você fazia o atendimento por telefone, sem maiores detalhes. Foi aí que surgiram as contas, por exemplo, contas, hoje tem o Bradesco Prime, Exato. Na época do Real tinha o Van Gogh, e tinha o outro hoje no Santander, que eu não lembro o nome hoje. Mas assim, são unidades dentro dos bancos para lidar com pessoas ou com empresas. Categorias, né? Ou empresas ou pessoas que têm um valor, que movimentam um dinheiro considerável. Que esses precisam de um tratamento diferenciado. Foi aí que surgiu a ideia do grande cliente. Perfeito. E depois você acabou comandando a unidade de São José dos Campos, né? Foi uma época legal, porque assim, eu era recém-casado, tinha um filho pequeno, então eu queria mudar de áreas, né? Acho que São Paulo estava muito agitado para o meu gosto. Eu que brinquei na rua, você também brincou na rua, então Exato. A gente sentia falta disso. Então, o gerente na época, o Sérgio Tadeu, ele foi para São José, passou um tempo, ele me convidou e eu fui. Fiquei 35 anos em São José dos Campos. Muito bacana. E lá, na Telesp, lá, a gente pegou o mesmo conceito que tinha aqui em São Paulo e levou para lá. E nós criamos uma área de grandes clientes. Perfeito. Né? Então começou com 3 pessoas, era eu e mais 2 colegas de São Paulo que também foram para lá. Aí nós pegamos uma pessoa aqui, uma outra pessoa ali, montamos a estrutura, vamos entender como as coisas funcionavam. Então, grandes empresas estão lá até hoje, como a Johnson estão lá, ainda está lá. E na época tinha a National, né? Também. A National virou Panasonic, depois a Kodak foi comprada pela LG. Johnson Johnson. A Johnson está lá ainda, né? A maior fábrica da Johnson no Brasil é em São José. Você tem lá GM, você tem Embraer, você tem... Exato. Um parque industrial pesado. Então eram pessoas que tinham uma demanda grande e nós precisávamos atendê-los, né? Então toda a experiência que nós tivemos trabalhando na capital com grandes bancos, o Lloyds Bank, por exemplo, também, Exato. né? Ele foi meu cliente aqui e foi meu cliente lá também. Perfeito. Né? Então o Lloyds Bank, os bancos de uma maneira geral são caras importantes, porque afinal de contas eles é que têm 80% do dinheiro circulante no país. Então nós fizemos todo esse trabalho da mesma maneira, também crescendo, envolvendo, até que demos um salto tecnológico quando surgiu o tal do celular. Isso. Aí foi divertido. E chegou a internet também. E chegou a internet também. Então foi uma coisa divertida porque ninguém acreditava no celular.
A gente fazia demonstração na rua, eu tinha um P600 da NEC, aquele grandão, que a antena tinha quase 1 metro de altura. Se jogasse na cabeça, matava. Matava. Se não matava, aleijava. Então a gente fazia demonstração na rua, né, para as pessoas saberem o que era o celular. Eu falei, mas cadê o disco? Eu falei, não, isso aqui não tem disco. É só apertar, mas e como é que escuta? Como é que fala? Não, você põe aqui e fala, tudo bem, mas não tem tom de linha, não precisa. Você digita e ele vai. Mas como é que eu vou saber se digita que ele vai, não tem problema. Então, assim, foi uma mudança de cultura violenta, né? Até para nós que estávamos vendendo, foi uma coisa... E grande parte das pessoas, isso aí não vai pegar, não. Tinha muita gente que falava assim, imagina, isso daí ninguém vai querer. Quem vai querer carregar um troço? Não. E assim, foi em 83... 94, o Miguel Sanches, que você entrevistou outro dia, ele trabalhava também na área do celular, então eu já era gerente comercial da Telesp e ganhei o celular também, então eu cuidava do fixo e do móvel. Né? Foi uma quebra de paradigma, sim. Porque o fixo tem todo um jeitinho já estabelecido, as pessoas. O móvel muda tudo. Você não tem fio, você não tem cabo, reparo instantâneo. Ele tinha área de sombras. Tinha área de sombra que você ligava para o carro e ninguém atendia. Era um terror isso, né? Mas eu acho que foi um aprendizado, uma outra maneira que nós aprendemos a nos comunicar. E junto chegou a internet, com os primeiros. As primeiras empresas que forneciam um pouquinho de conteúdo, não era muita coisa. Tinha as BBS da vida. Aí surgiu o AOL, depois veio o UOL, depois veio o Mandic, o ZASC, depois virou Terra. Essas empresas começaram então a difundir uma coisa que era tudo discado, né? Os modems que a gente tinha, era modem ADSL, era um negócio complicado. E começou a ter o Speed. E aí veio o Speed com alta velocidade. Então, assim, nesse meio tempo, né, com esse processo começando a andar, a Telesp, como todo o sistema Telebrás, foi privatizado. Fazia parte de 98, exatamente. No final de 98, eu aproveitei um PDV muito bacana que deram lá, eu ajudei aquilo para construir minha casa, terminar minha casa. E aí, quando eu estava pronto já para mudar, né? Aí um falou com o outro que falou com você me chamou, e aí eu entrei na Atento graças ao meu amigo Kendi Sakamoto. E aí eu fui designado para trabalhar em São José, até por razões práticas, né? Tinha uma filial que está lá até hoje, né? E nós começamos do zero, não tinha nada. Era um pavilhão antigo, desativado da Alpargatas, a gente foi crescendo, mudando, implantando. Começou com 500 PAs, hoje tem mais de 2.000, né? Acho que foi o único site que cresceu 4 vezes. Cresceu muito rápido. Né? Cresceu muito. E assim, lá eu migrei de profissão de novo, né? Porque eu comecei como técnico, passei pelo comercial, fui ser consultor, grande cliente, fui para o interior de novo, consultor, grande cliente. Fui trabalhar em loja, fui trabalhar em reclamação de cliente, diz que 900 é um negócio chato, celular. Aí sai de tudo isso tudo, entra na Atento, vai cuidar de Helpdesk e TI. Ok, vamos descobrir o que é isso. Só reclamações, né? Só. Eu entrava assim, a gente não tinha estrutura, a gente não tinha contrato, tudo era terceirizado, então, contrato para dar manutenção. Eu entrava no meu andar, que era o segundo, até chegar no fim, tinha uns 100 metros. As pessoas iam, Felipe, vem cá, dá um problema, o telefone não fala e não sei o que. Eu falava, não sei nem para onde começar, mas vamos lá, mexe daqui, mexe. Eu chegava meio-dia. Quando era meio-dia, eu chegava na minha mesa. Porque a mala ia ficando pelo caminho e resolvia os problemas. Às vezes não era só telefone, energia, ar-condicionado, gerador, limpeza, papel higiênico, sabonete, elevador que às vezes pifava, porque era elevador de carga, né? Nossa, é um terror. Ou seja, eu cuidava de tudo. Eu era um gestor de condomínio, no fundo das coisas. É verdade. No fundo, eu era um gestor de condomínio, né? Exato. Então, assim, houve um aprendizado muito grande. Eu tive a sorte de trabalhar com
algumas pessoas que foram incorporadas com o passar do tempo. Você deve conhecer a Julita, o Júlio, Sim, Luiz Fernando, Nielsen. Se eles virem esse vídeo, eu os agradeço imensamente, porque a gente formou uma equipe excelente, né? Muito boa mesmo, e cada um foi para um lado, 2 saíram, 2 ficaram, mas foi uma equipe impressionante assim, de trabalhar, de companheirismo, de profissionalismo, pessoas muito dedicadas, e assim, não tinha hora, né? Sábado, domingo, feriado, segunda, Natal, Ano Novo, não tinha parceria hora. mesmo, né? Ninguém sacaneava ninguém. Não. E era para resolver o problema. E tinha uma frase que a gente usava no grupo, assim, na equipe, que era assim: na guerra, o soldado, eles trabalham em equipe, né? Então, o cara do lado, você coloca a sua vida, você deposita a sua vida na mão dele. E ele deposita a vida dele na sua. Sim. Né? Se ele fala assim, me cubra, ele sabe que você vai cobrir. Né? Então, quando a gente trabalhou na Atento, essa filosofia a gente conseguiu disseminar e implantar da mesma maneira. Então, se eu falar para você que eu vou fazer tal coisa até segunda-feira às 8 da manhã, você pode ir para casa dormir que segunda-feira, 8 horas da manhã, esse negócio está pronto. Era simples. Isso que é bacana, né? Então, esse grupo, essas 4 pessoas que eu citei, são pessoas assim que eu adoro, né? São pessoas que eu tenho uma referência enorme, foi um dos períodos que eu trabalhei mais na minha vida, mas ao mesmo tempo eu mais me senti realizado. Que bacana. Foi assim muito legal, sim. E depois, aí as coisas ampliaram, São José começou a surgir uma outra oportunidade. Eu vim para São Paulo para trabalhar com o diretor de novos negócios. A gente foi vender serviço do Helpdesk para clientes. A gente foi no Rio de Janeiro. Mudou a estratégia, né? Mudou a estratégia. Então ali a gente operou o Helpdesk. Aí eu vim para São Paulo para vender o serviço terceirizado. Sim. Né, para outras pessoas. A gente fizemos alguns negócios no Rio de Janeiro. Depois eu trabalhei um ano em finanças. Fiquei em finanças cuidando de processos. Aí você aprende Six Sigma, aprendi o que eu sabia do TQC, que é o Total Quality Control, método japonês, muito divertido. Fácil de fazer, mas difícil de implantar, porque as pessoas são reticentes, né, naturalmente. Tem a resistência ao novo, né? Sempre, né? Sim. Eu lembro que uma das coisas que tinha quando eu fiz o treinamento, né, ainda na Teleste, sobre qualidade total, depois que eu fiz o teste, eu falei, mas escuta, esse negócio é tão bom, funciona com a beleza, por que não dissemina isso no país inteiro? O professor falou assim, você está falando isso, quando você voltar para a tua área, você vai ver como esse negócio não é fácil. Esse cara não sabe nada, deixa que eu resolvo isso, deixa comigo. Voltei, criei a equipe, montei, começamos a falar 2, 3 meses falando, eu só via cara de desânimo, o nego balançando a cabeça, não é isso, não é isso. Eu falei, meu Deus, eu não consigo motivá-los a aproveitar isso. Aí um dia deu um estalo. Falei, o que nós estamos vivendo no mundo hoje? É época que o Plano Real tinha acabado de ser implantado. Né? Então tudo que era jogado para frente como inflação projetada tinha um valor fixo. Ao longo do ano, o teu salário era fixo, o preço do pãozinho era fixo, o preço do arroz era fixo, tudo era fixo. Né? Então você tem que administrar, você não tinha como jogar o cheque para diante. Porque o mês que vem o dinheiro era o mesmo. Exato. Você tem que administrar isso. Sim. Então nós pegamos essa ideia, que era uma dificuldade que todos tinham inerente na época, né? Administrar uma coisa que os preços não mudam. É uma mudança de cultura. Né? As coisas não mudam. E nós começamos a trabalhar em cima disso. Quando nós trabalhamos e as pessoas entenderam e começaram a descobrir que elas poderiam melhorar a sua própria vida, aí eles entenderam que aquilo era útil. Então eu fiz ao contrário. Primeiro levei as coisas do lado pessoal, certo. Depois trouxe de volta para a empresa. Tá, porque às vezes é assim que o entendimento se faz mais rápido. A pessoa tem que entender que aquilo que ela está aprendendo deve ter alguma utilidade na vida dela. Senão não adianta. Exato. Só para a empresa, né? Tudo que você aprende numa empresa, você pode e deve usar na empresa, na vida pessoal. Sim. Porque você não vai usar tudo, mas vai usar bastante coisa. Exatamente. Priorizar, fazer as coisas, o conceitual, né? Sim. E foi isso que a gente discutiu isso muito bem. Quando eu consegui colocar isso na cabeça deles, aí eu estava realizado. E pronto, é aqui. E tuas últimas atribuições?
Quando eu voltei para São Paulo, aí eu fui implantar várias filiais da Atento, acho que pelo menos umas 4 ou 5, além de São José também, né? Sim. E aí criou-se uma área de consultoria dentro da Atento, uma área de consultoria dentro. Então eu fazia um suporte para as filiais, lá onde eu tinha trabalhado, ou na área de TI ou na área administrativa, eu fazia... Eles eram teus clientes, então? Eles eram meus clientes internos. Como eu sabia da demanda que eles tinham, da pressão que eles recebiam, do corre-corre que eles tinham, eu já tinha uma boa ideia de como é que eu tinha que levar um produto bem acabado para eles poderem atender a demanda interna, sem se preocupar se o fornecedor é esse, aquele, se não é nada disso. Acho que nesse ponto foi importante fazer essa consultoria interna. Perfeito. Para as filiais. Foi muito divertido. 20 anos de Atento. Legal. Ô Frank, nós estamos nos instantes finais. Ok. Espero que você volte outras vezes. Opa, né? tranquilamente. Queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos internautas, principalmente esses que estão começando a ingressar nas empresas, tá? E que na área de suporte, principalmente. A área de suporte, como o nome já diz, você apoia alguém ou alguma coisa. Então, você tem que entender o que ele quer, qual é o negócio dele, para onde ele precisa ir, porque você vai apoiá-lo, você vai dar os insumos, você vai dar garantia que o sistema funciona adequadamente, para que ele possa exercer a função. É que nem juiz de campo, juiz de futebol. O bom juiz é aquele que ninguém nem vê. Ele sabe que se fez falta, apitou, se deu cartão, todo mundo sabe. O jogo corre normalmente. Esse é o melhor. Você tem que ser o juiz do futebol. Se tiver que fazer alguma coisa, você vai lá e faz. Se tiver que expulsar, você expulsa. Se tiver que trocar, você troca. Se tiver que divertir, você diverte. Mas o problema principal é o jogo. O juiz é apenas um detalhe. Então quem faz apoio, quem faz suporte, do que quer que seja, ele tem que pensar dessa maneira. Entender o que o outro faz e colaborar para que ele possa fazer isso na maior tranquilidade possível. Perfeito. Agora você, como empreendedor, consultor, quer deixar seus contatos? Deixo. Então, assim, eu estou mudando de profissão, acho que pela 8ª ou 9ª vez, eu não lembro mais. Eu acho que vou trabalhar como síndico profissional, só não especifiquei o limite ainda, se é residencial ou comercial. O e-mail é richter.f.consulting@gmail.com. Ok. Numa outra oportunidade nós vamos falar, nós escrevemos 2 livros. Ah, é verdade. E Alice no Mundo das Comunicações e um outro que é Inovações e Telecomunicações, que sai no ano que vem. Opa, adoro. Perfeito. Obrigado, Kenji, mais Muito uma vez. bom, hein? Muito obrigado por ter me Obrigado chamado. a Se você. precisar de alguma coisa, estamos sempre às ordens. Perfeito. Obrigado a todos. Internautas, os agradecimentos a esse grande profissional e grande amigo, Ferenc Richter Filho, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.